Muito bem, cá estamos nós para entrarmos na nossa última hora de emissão deste Bom Dia Açores. E como habitualmente às quintas-feiras temos connosco o Padre Vítor Ruth e a quem desde já saudamos. Um abraço, bom dia. Bom dia, António. Tudo bem? Está tudo bem contigo? Bom dia aos Bocadinho nossos ouvintes não? e às nossas ouvintes. É, são fruta da época, de Sim. entrar e sair do carro nesta visita aos doentes. Aconteceu-me, mas está-se bem, é só uma questão mesmo de constipação. Sim, sim. O resto está tudo ok. Então hoje temos como tema o cristão. Para ser bom cristão tem que ser bom cidadão. É curioso, Jesus Cristo teve uma relação na sua altura, no seu tempo, com as autoridades políticas e religiosas de muita liberdade. E essa liberdade não implicava desrespeito. Ele era livre em relação a tudo. O tema deste domingo das leituras, estamos no 29º domingo do tempo comum, o tema passa por aí, pela nossa relação com as autoridades políticas. Nós cristãos vivemos na sociedade, vivemos num mundo organizado politicamente, temos governantes, aqueles que nos representam, e numa democracia que é o nosso caso, nós participamos ativamente, de várias formas. Uma delas é no voto. Então, neste domingo, o texto de Mateus 22, estamos no ano de Mateus, a terminar quase o ano, porque no fim de novembro iniciamos o ano de Marcos, portanto já estamos no capítulo 22 de São Mateus. São Mateus tem 28 capítulos, estamos mesmo quase no fim. E o texto é muito interessante porque vemos a simplicidade de sentimentos da parte de Jesus e a complicada atitude interior daqueles que conversam com Jesus, os fariseus. O texto é pequeníssimo, portanto é possível até de ler-se. Os fariseus reuniram-se para decidirem a maneira de surpreender Jesus naquilo que ele dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero, que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o que pensas. Deve ou não pagar-se o imposto a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição que estão na moeda? Eles responderam: É de César. Disse-lhes Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o texto do próximo domingo, este texto de Mateus. Nós vemos aqui dois tipos de sentimentos e, portanto, dois tipos de atitudes. Os fariseus, para já cobardes, não foram eles próprios a ir falar com Jesus, mandaram os discípulos. Tiveram esta atitude de cobardia, tentando enrolar Jesus numa trama que podia, de facto, ser perigosa para Jesus. Porquê? Naquela altura, a Palestina era dominada por Roma, pelo Império Romano. O imperador era César Augusto. Então, sendo dominada por Roma, a Palestina era obrigada a pagar impostos a Roma, à potência dominadora. Se Jesus dissesse que não se devia pagar impostos, eles podiam denunciar Jesus como sendo alguém que estava indo contra a autoridade, um subversivo. Se Jesus dissesse que devia pagar-se impostos, eles diziam que ele estava submetido ao poder romano e, portanto, que estava indo contra o povo judeu, que naquela altura também, mesmo se estão dominado por Roma, não era uma situação que eles aceitavam pacificamente. Portanto, era uma armadilha que eles queriam preparar para Jesus. Mas a inteligência de Jesus e a simplicidade de Jesus são de facto fascinantes. Primeiro, Jesus prega-lhes também uma partida simpática. Jesus pede uma moeda e, curiosamente, eles tinham uma moeda consigo.
Ora, se eles não quisessem pagar os impostos ao imperador, não tinham que usar as moedas que o imperador cunhava. Não tinham que usar, eles tinham dinheiro próprio, os fariseus tinham dinheiro próprio, a Palestina tinha um dinheiro próprio que eles usavam no templo e para aquilo que era a vida principal, as coisas normais da vida. Se eles tinham consigo, Jesus pediu uma moeda, eles apresentaram-lhe uma moeda, tiraram a moeda do bolso. Quer dizer que eles usavam a moeda do Império Romano, faziam vida com aquele dinheiro romano e depois já não queriam pagar o imposto. Para aí já se mostra como essa gente é hipócrita, porque estava usando o dinheiro, mas depois quando chegava a hora da verdade daquilo que era o contributo para o erário público, para o bem público, eles não queriam fazê-lo. Jesus já aí mostrou como eles são hipócritas e cobardes. E depois Jesus dá uma resposta que foi usada durante muito tempo, tanto pelos políticos como pela Igreja, para se defender uns aos outros. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, isto muitas vezes foi interpretado como dizendo as coisas da Igreja são as coisas da Igreja, a Igreja não tem que se meter na política, nem tem que se meter nas questões políticas e os políticos também não se têm que se meter com as coisas da Igreja. Até muitas vezes usaram este argumento, usou-se este argumento do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, esta frase enigmática de Jesus para separar os poderes entre o poder temporal do mundo e o poder espiritual da Igreja. Esta frase. É importante nós percebermos qual foi a intenção que Jesus teve ao dizer esta frase. Eu uma vez tive uma situação com esta frase muito chata, porque o Carlos César é residente na Fajão de Baixo. E curiosamente, saiu este Evangelho num domingo de eleições para o governo, para os Açores, para a Assembleia Regional. E eu na missa às 11h30, na missa da Fajão, a junta de freguesia de onde se votava era ao lado da igreja, e na missa, estando lá, por acaso estava o Carlos César, para a impressão que ele estava lá, eu tive que dizer este Evangelho, no dia de eleições, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi uma situação. Eu até antes telefonei para o Sr. Bispo a dizer, o Sr. Bispo, isto é dia de eleições, o César é da Fajão, ele aparece por ali sempre, o que é que se acha? Muda a palavra de César para outra coisa. E o Bispo ficou assim na dúvida e eu tomei a decisão, em vez de dizer César, eu disse, dai ao Imperador o que é do Imperador e dai a Deus o que é de Deus. E depois o Carlos César foram comigo e disse, então, tu não quiseste dizer o meu nome no dia das eleições. Portanto, este Evangelho, saindo em dias assim de política mais acesa, é muito chato para nós os padres. Naquela altura que o César era o presidente do governo, não era fácil dizer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De qualquer forma, o que é que Jesus quer dizer com este Evangelho? Aquilo que eu disse logo de início, que é o tema deste dia, que é um bom cristão é um bom cidadão. Nós temos que lutar para ter políticos que sejam inteligentes, políticos que tenham sensibilidade social, atentos aos mais necessitados, políticos que sejam justos na distribuição daquilo que são os direitos e os deveres e a receita, o bolo comum, que estejam atentos aos mais pobres, os mais necessitados. Nós temos que lutar por isso. E a forma que nós temos de lutar é no voto. Portanto, um cristão é cumpridor dos seus deveres. Vai votar. Uma das coisas que me impressiona negativamente nos Açores é a abstenção elevadíssima que nós temos em todos os atos eleitorais. Já nem sequer falo na questão do Parlamento Europeu, que no fundo as pessoas pensam que não, mas é o mais importante para nós, que nós dependemos em tudo agora de Bruxelas, e as pessoas, a maioria dos açorianos não vai votar. E nos outros atos eleitorais, tanto para as autarquias como para o governo regional, nós abstemos-nos imenso. Esta coisa de dizer que um bom cristão é um bom cidadão vai também por aí. Eu, como cristão que sou, independentemente de gostar ou não gostar dos políticos, independentemente de gostar ou não gostar da política, nós vivemos num país que não é num mundo que não é perfeito, um país que não é perfeito, os políticos não são perfeitos, ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito, mas é a democracia que temos, são os políticos que temos e é com eles que nós vamos governar o nosso país e que vamos governar a nossa vida. Portanto, independentemente da gente gostar ou não das pessoas, ou até dos partidos, a gente tem que participar.
Tem que participar. Até podemos fazê-lo de uma forma no voto em branco. É um voto de protesto em branco. Olha, não, nenhum desses me agrada, nenhum desses me inspira confiança. Mas devemos participar. Devemos participar. Nós somos muito pouco participativos. As reuniões de pais que se marcam para das catequeses vão poucos pais. Vão muito mais mães, não vão poucos pais, mas mesmo assim não vão de todas as crianças. Nas escolas, às vezes conversando com colegas, com professores, o Padre Rui também diz, nas escolas não vão os pais às reuniões de pais, nas escolas. Nós somos pouco participativos na sociedade, na vida. E Jesus o que nos diz é isso, dai a César o que é de César, quer dizer, vamos ser ativos, para a gente não se queixar depois. Vamos ser participativos. E depois, nos nossos deveres, também, como cidadãos, devemos cumprir. Muitas vezes o pretexto que se diz é este, a desculpa que se dá é esta: hoje são os comilões, hoje são os ladrões, então não vou participar, não vou, vou fugir aos impostos também, tudo o que eu puder fugir, eu vou fugir. Então vais ser ladrão por eu ser ladrão. Isto é lógica. Eu vou ser ladrão porque outra pessoa também. Não pode ser. Não é por outro ser mau que eu vou ser mau. O que Jesus nos diz é, para o outro ser mau, tu tens que ser bom, para dar exemplo. Nós temos que ter essa atitude de sermos bons cidadãos naquilo que é a cidadania. A cidadania é importantíssimo. A todos os níveis, isso mete-se a todos os níveis. Na questão de... Agora vê-se muito na questão de dividir o lixo. A gente tem tantos ecopontos na nossa ilha, graças a Deus, e ainda se vê muitas vezes o lixo que não procuro sempre fazer isso, ter esse cuidado, até porque a nossa consciência nos vai acusando cada vez mais. Na condução, eu acho que na nossa ilha conduz-se um bocadinho mal. As pessoas vão muito a meio do caminho e depois, quando viram, não fazem o pisca. Um pisca no continente salva pessoas. Dar o pisca para virar para aqui e para ali, a gente aqui vira para qualquer lado sem dar o pisca. Ou não ter o pisca sempre ligado, mesmo que não vá fazer manobras. Um bom cristão é um bom cidadão, a todos os níveis. Isso é uma coisa muito clara que o Nosso Senhor diz aqui neste Evangelho, muito clara mesmo. Nós somos pessoas participativas, os cristãos dão exemplo, são sempre modelo em todas as dimensões, também na cidadania, também nos nossos direitos e nos nossos deveres cívicos. É importante na sociedade nós participarmos, é importante nós participarmos. Na semana passada ficámos muito satisfeitos, participou muita gente naquela Assembleia da Fraterna Ajuda Cristã. Foram muitos irmãos, muitos sócios participando num momento tão importante para a Fraterna Ajuda Cristã aqui da nossa ilha. Nós estamos a criar os estatutos da Fraterna Ajuda Cristã, que é uma instituição só da nossa ilha, de Santa Maria, da Igreja. E nós não queremos que ela se perca no tempo, por isso estamos a criar os estatutos que vão ser aprovados pela Diocese, para depois termos também caráter jurídico tanto no civil como no religioso, porque é uma instituição a preservar, que ajuda muita gente que não cabe naqueles critérios da segurança social, dos rendimentos mínimos, e são pessoas que ficam excluídas dessas situações, e as pessoas participaram. Nós temos que participar, nós temos que ser participativos. É importante educar as crianças para isso, para a participação. Educar as crianças para a participação. É tão bonito às vezes ver pais que vão votar, que levam os seus filhos consigo, pequeninos, para eles verem, isto é tão importante. Tu viveste no tempo da ditadura e tiveste a experiência da diferença, não é? Foi uma conquista que não foi fácil. Foi com muito sangue, suor e lágrimas para nós conquistarmos a democracia, para sermos nós a decidirmos os destinos do nosso país. Portanto, não vamos... Uma das formas das ditaduras acontecerem é as pessoas deixarem de votar. Deixarem de votar, acontece ditadura. Nós temos que ter esse cuidado. E a outra parte da resposta de Jesus: dai a Deus o que é de Deus. O que é que ele quer dizer com dar a Deus o que é de Deus? O que é de Deus na Terra? É o homem, é a mulher, é o ser humano. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se a moeda tinha a imagem de César, portanto devia-se pagar o tributo a César, o ser humano tem a imagem de Deus, portanto o ser humano é de Deus. Nós não somos de ninguém. O respeitar a dignidade da pessoa. Nós vivemos num mundo em que se luta muito pelo respeito da dignidade da pessoa, mas também que por dar cá esta palha se falha o respeito pela dignidade da pessoa humana. Nós vivemos num mundo em que se falha muito
o respeito pelas pessoas. Nós vemos os muçulmanos, os nossos irmãos muçulmanos, há aquelas facções mais radicais, é preciso sempre distinguir isso, as facções mais radicais estão numa fase que o ser humano, para eles que não seja muçulmano, é lixo, é deitar abaixo, é cão, é abaixo de cão. As mulheres, nesses países radicais, as mulheres para eles não são tidas nem achadas, não contam nada, não podem aprender, não podem ir para a escola, não podem ir para as universidades, não podem sair de casa, não podem, não têm direitos nenhuns. Portanto, hoje falha-se muito o respeito pela dignidade da pessoa humana. Mas não é só aí, é quando eu rotulo uma pessoa, ponho um rótulo numa pessoa por uma coisa que ela tenha feito, eu estou a faltar o respeito por aquela pessoa. Aquela pessoa não é só aquele ato que ela fez, ela é muito mais do que isso. Ela continua a ser a imagem de Deus. Mesmo que esteja assim um bocadinho suja, é a imagem de Deus. Nós rotulamos as pessoas, nós difamamos as pessoas, nós caluniamos as pessoas, nós pensamos mal das pessoas, nós dizemos mal das pessoas. E quando fazemos isso, estamos a tirar-lhe a dignidade que ela tem, que é a dignidade divina. Nós temos dignidade divina. Deus não se importa com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Porque é que os seres humanos não se importarem uns com os outros? A gente deve respeitar-se e ajudar-se uns aos outros. Ajudar-se uns aos outros. Deus ama-nos, tais quais nós somos. Ele não nos aponta o dedo, Ele não nos rotula, Ele não nos calunia, Ele não nos aponta nada. Porque Ele nos ama e quem ama passa à frente. Quem ama passa à frente. E nós muitas vezes sujamos a imagem das pessoas quando dizemos mal delas a uns e a outros, quando pensamos mal, quando fazemos mexericos sobre elas, quando levantamos suspeições sobre as pessoas. Isso é terrível, isso é terrível. Isso é pior que matar. É pior do que matar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem não tem que fazer, procure que fazer, em vez de estar a pegar a língua na vida dos outros. Quem não tem que fazer, procure que fazer. A vida de cada um já dá muito que fazer, para a gente se meter na vida dos outros. Quem tem uma vida vazia e fútil é que se mete na vida dos outros. Quem não tem uma vida digna é que desdignifica a vida dos outros para ter um desgraçado também. Já diz o ditado, a alegria de um desgraçado é ter companhia. A gente que tem, muitas vezes, uma vida mesquinha, a gente quer que os outros estejam ao nosso nível, então toca a deitar para baixo os outros, toca a criar suspeições, toca a caluniar. Todos os seres humanos são divinos, porque têm a imagem e semelhança de Deus que tem que ser respeitada, mas também são humanos, ou seja, estão em caminho, têm imperfeições, cometem erros, mas são todos. Mesmo aqueles que dizem dos outros, eles também cometem erros. Que mais não seja esse erro, de estar a falar mal dos outros. Isso é um erro gravíssimo. Nós todos somos frágeis. E Jesus aqui neste Evangelho é muito claro. Dar a Deus o que é de Deus é restituir ao homem e à mulher a dignidade que ele tem. Eu sou muito mais do que os meus erros. Eu sou muito mais do que as minhas falhas. Nós somos muito mais do que os momentos menos bons das nossas vidas. Somos muito mais do que isso. Isso é importante nós termos em conta. Porque os cristãos, as comunidades cristãs, muitas vezes matam pessoas com a língua. Matam pessoas com a língua. Há muitas formas de matar. A mais grave para mim é a da língua. Matar a dignidade da pessoa, matar a honra da pessoa, matar... Isso é... Nós, este domingo, o Evangelho é muito claro nesse sentido. Voltar a dar a Deus aquilo que é de Deus, que é a dignidade do ser humano. Ninguém é perfeito, possa apontar o dedo a ninguém. Todos nós temos fragilidades. E nunca esqueçamos aquela história do Evangelho, que Jesus foi muito claro também. Ele era sempre muito inteligente nisso. Quando alguém queria matar aquela mulher à pedrada, porque ela tinha sido apanhada numa situação menos boa, Jesus diz: quem não tem pecados começa a tirar pedras. E ninguém atirou pedras, porque nós todos temos pecados. Se pode ser menos conhecidos que os outros, mas todos temos fragilidades. Mas temos uma dignidade muito grande, dignidade divina, que Jesus foi conseguida na cruz. Jesus conseguiu restituir-nos a nossa dignidade na cruz. Valemos o sangue de divino. Somos muito importantes para Deus, para estarmos agora aqui a nos espezinharmos uns aos outros com a nossa língua. É importante termos muito cuidado nesse sentido, porque a língua fere muito. A língua fere mesmo muitas pessoas. Há muita gente que nunca mais consegue sorrir porque alguém um dia com a língua a matou. Matou na sua honra, na sua dignidade, por uma falha que tenha tido, por um momento menos bom da sua vida. Todos nós estamos sujeitos. Ninguém pode dizer: desta água não beberei. Ninguém pode dizer que isto não me vai acontecer. Tudo neste mundo pode acontecer a todos. A gente às vezes esquece disso. Tudo pode acontecer a todos. Isto diz de pessoas como diz de famílias. Como diz de famílias. Tudo pode acontecer a todos. Tudo pode acontecer a todos. E é importante nós termos isto em conta. Um bom cristão é um bom cidadão. Um bom cristão é respeitador do ser humano, da dignidade do ser humano, independentemente das suas falhas.
nesta semana estamos domingo termina o sínodo em Roma, o sínodo da família, estamos à espera do que vai sair, do fumo branco que vai sair. Eu soube, muitas vezes até por os sites da igreja, que houve muita luta neste sínodo entre as leis da igreja e a lei do amor que o Evangelho nos manda. E é claro que há muita gente na igreja que acha que as leis da igreja mandam mais que as leis do Evangelho. O Papa está do lado daqueles que acham que o Evangelho manda mais que as leis da igreja. E, portanto, se o Evangelho diz acolhe a todos, mas as leis da igreja dizem assim, alguns não podem ser acolhidos porque fizeram escolhas diferentes daquilo que as leis da igreja dizem. O Papa diz, vamos pelo Evangelho e vamos acolher a todos, independentemente das escolhas que a pessoa faz. E esta luta não está sendo fácil no sínodo, porque há muita gente na igreja que acha que é perfeita e que acha que aqueles que têm escolhas diferentes não podem pertencer a ela. A igreja não é dos perfeitos. A igreja é daqueles que estão em caminho. Imperfeitos em caminho. Eu só faço missas ainda porque ainda sou imperfeito. Se eu fosse perfeito já não precisava celebrar missas. Só faço missas porque ainda sou imperfeito. Ainda preciso caminhar mais. Preciso ser melhor. E há muita gente na igreja que acha que já é perfeita e que tem direito a excluir pessoas. Eu espero que, o Vaticano, que este encontro no Vaticano, que este sínodo, traga luz para muitas situações das famílias que não estão resolvidas dentro da igreja. E eu acredito que o Espírito Santo vai vencer, como venceu na escolha do Papa Francisco, que foi o maior dom que foi dado à igreja nos nossos tempos. Tenho dito, António, nesta parte. Agora temos E eu atentamente estive muito sinceramente a escutá-lo, porque tenho quase a firme certeza de que muito outra gente também, desculpe, devem também ter estado a presenciar palavra por palavra daquilo que dizia, porque, pois é, além de sermos católicos, não é? Temos que ser bons cidadãos. Há muito boa gente que não... A religião responsabiliza mais ainda. Eu não posso ser católico ao fim de semana só quando vou à missa, quando faço um ato religioso e depois, como cidadão durante a semana, ser um péssimo cidadão. Não pode ser. É incompatível, é inconciliável. Eu, como bom cristão que quero ser, tenho que ser também um bom cidadão. Na sociedade, na família, no emprego, na competência profissional que eu devo mostrar, no brio que devo ter para aquilo que faço, na pontualidade que devo mostrar na entrada e saída do meu emprego. Um bom cidadão em todas as dimensões, isso é importante. Somos às vezes muito criticados também. Nós, os cristãos católicos, as pessoas têm razão de dizer assim, olha ele que é católico e faz assim, e faz aos impostos. Quando algum é mais conhecido, alguma situação é mais conhecida, olha ele cristão, diz-se cristão, mas também está fugindo aos impostos, também chega tarde ao trabalho, também comete erros. Pois é, as pessoas têm razão muitas vezes em apontar-nos. Nós temos que ter esse cuidado já que somos cristãos e queremos continuar a ser cristãos, termos também a correspondência necessária que isto implica, que é de sermos bons cidadãos naquilo que implica a cidadania. Hoje em dia, na sociedade, o viver em sociedade, nós temos que dar exemplo em muitas situações. Os cristãos, a começar por mim, é claro, pela igreja, pelos bispos, pelos padres, pelos cristãos, todos nós temos que ter essa preocupação e sermos participativos. Muito bem, temos aqui a nossa simpática amiga, a senhora Fátima Clemente, que, como sempre, é ali de São Pedro, não é Vila de Porto, São Pedro, Vila Franca. Muito bem, Fátima, estás boa, tudo bem? Antes de eu gostar muito, palavras marcantes, quantos, um grande padre, um grande senhor, um grande homem. Olha, dê-lhe os meus parabéns e continue sempre e que tenha sempre muita força para ir ao Clube Asas do Atlântico. Muito obrigada, Fátima, pelo incentivo. Sentada e ouvir as suas palavras, que mesmo apetece-nos estar evento. Olha, um bom dia para si. A minha mensagem será: gosto muito de vocês. Muito obrigado, gosto também muito de ti. Obrigada. Bom dia. Pois é, eu falo também para mim, é claro, as homilias que eu preparo, é também para mim, porque eu também estou em caminho, eu também sou imperfeito e quero caminhar. E eu, quando preparo, analiso também a minha vida, nas suas imperfeições, e procuro sempre ser melhor, faço também, cometo erros como toda a gente comete, mas cada semana a palavra de Deus vai-me ajudando a ser melhor, para que eu procure o facto de ser melhor. E é para
para isto que serve, irmos à missa aos domingos, é para ouvir a palavra, e cada domingo a palavra, como é diferente, vai-nos ajudando em dimensões diferentes. Este fim de semana vai tocar nessa questão da cidadania e da participação, que é muito importante para nós, os cristãos, hoje em dia. O cristão às vezes, e aliás, e acontece, não é? Passamos por eles, não é? Eu também como cristão, católico, muitas das vezes passamos por outros irmãos, não é? Que nem um bom dia, nem... Eu procuro sempre saudar as pessoas que encontro na rua, como sou o Parque da Ilha, procuro sempre saudar, ou um bom dia, ou levantar a mão quando vou no carro. Procuro fazer sempre isso porque eu acho que a ilha é tão pequenina que a gente se conhece todos, passa-se a conhecer todos. Um cumprimento, uma saudação, às vezes até pode ser a única saudação que aquela pessoa recebe naquele dia. Acho que não nos fica mal, fica-nos até muito bem. Um bom dia, nos cursos que estão a dar, uma das coisas que a gente aprende é que é sempre bom dia. Mesmo que seja de tarde, sempre bom dia. Bom dia, mesmo que esteja chovendo, a chuva não quebra o osso, não impede que a gente faça a nossa vida. É sempre bom dia. É sempre bom dia. Só a graça de estarmos vivos é sempre bom dia. Está-me a fazer recordar aqui muitas das vezes, mesmo depois à tarde, olha, bom dia. E a pessoa diz assim, bom dia, já é tarde, não... As pessoas às vezes... Até às 24 horas é bom dia, para mim é sempre. Eu também, é sempre bom dia. Os cursos que estão a dar ensinam-nos isso. Mesmo de dia, mesmo de noite, é sempre bom dia. É sempre bom dia porque estamos ali, ainda estamos ali. Eu digo muitas vezes, muitos parabéns. As pessoas dizem, mas parabéns porquê? Olha, por estarmos aqui, para a vida, muitos parabéns para a vida. Eu agora à tarde vou fazer um funeral de um irmão nosso, portanto, estamos vivos. É uma bênção a vida. Por pior que seja a situação que eu esteja a viver, a vida é sempre melhor do que a morte. Com certeza. Porque a gente não sabe o que vem a seguir. A vida é sempre melhor. Por isso é sempre um bom dia. É uma graça a gente levantar-se e podermos dar bom dia uns aos outros. Por isso a gente deve aproveitar. Dizer bom dia. Pode ser a última vez. Nunca se sabe. Pode acontecer, não é? Só que já dissemos algumas mais de meia Então é para compensar aquelas que não se dizem às vezes. Exato. O que temos então para esta semana, Padre? Eu continuo na visita aos doentes. Hoje tenho visita aos doentes na matriz, da parte da manhã, daqui a pouco a partir das 10 horas. A matriz tem 27 doentes, portanto eu não consigo fazer os estudos hoje e de tarde tenho que estar no cartório. Portanto vou fazer hoje na matriz e depois continuo na segunda-feira de manhã. Amanhã tenho a visita aos doentes também em São do Espírito, que é a paróquia que falta, as outras já estão todas feitas. Recordo que hoje na matriz há missa às 19 horas, às 19h30 temos a reunião para formação e informação para os leitores, os que fazem as leituras nas missas ao domingo e outra semana, e para os ministros da comunhão. É sempre necessária a formação para todos aqueles que participamos mais ativamente nas coisas da Igreja. Hoje às 19h30 temos essa reunião. E depois às 20h30, a seguir a essa, tenho outra reunião do Subsecretariado dos cursos que estão dados, porque nós temos aí os cursos que estão dados já daqui a dias 20 de novembro para homens e 27 de novembro para as senhoras. Por isso o Secretariado vai reunir agora para vermos em que ponto é que estamos dos casais que já aceitaram ir ao curso. É um desafio que se faz aos casais, às pessoas que ainda não tenham participado num curso. Não tenham medo daquilo que não, do desconhecido. As pessoas dizem, o que é que se faz lá? Não tenham medo, arrisquem o desconhecido. A gente gosta tão de surpresas na vida, arrisquem. Uma prenda excelente de Natal que se pode dar a um homem ou uma mulher é possibilitar a ida a um curso. Porque primeiro tem que ir o marido para depois ir a esposa. Então uma prenda que dão um ao outro. Toda a gente que vai ao curso, quando sai de lá, gosta imenso. Portanto, é uma experiência, uma surpresa que vale a pena experimentar. Quem quiser pode se ir inscrevendo nas igrejas, na matriz, tirar informações, ou junto de alguém que já tenha feito um curso, pergunte o que é e inscreva-se, é importante. O que se passa ali, com outros colegas, com gente que vem de São Miguel para formar, vale a pena, aproveitem. Recordo segunda-feira, o fim de semana as missas no horário normal, no sábado ainda tenho também a reunião de leitores e ministros da comunhão no aeroporto às 17h30, depois já a missa às 19 horas, missa animada pelo grupo de escuteiros que iniciou as suas atividades. No domingo a missa às 10 horas, na matriz em São Pedro, 11h15 em Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 São do Espírito. Recordo também que amanhã há a reunião de leitores e ministros da comunhão em
São de Espírito, a seguir à missa, portanto às 19 horas. Na segunda-feira temos a Ultreia dos cursos que estão dados. A Ultreia é a reunião de todos aqueles que um dia já fizeram um curso. Ultreia quer dizer ir mais além. Os que já fizeram um curso são convidados a participar nesta reunião mensal. Às 20 horas, já será às 20 horas, estamos já num horário quase de inverno, 20 horas, na capela do aeroporto, para termos mais tempo, para não acabar muito tarde. Começamos assim um bocadinho mais cedo, para organizarmos já os cursos que estão dados. Façam um apelo aos cursistas, lembrem-se uns aos outros, aqueles que são da sua decúria, lembrem-nos desta reunião da Ultreia, segunda-feira na capela do aeroporto, com formação e preparação do nosso curso de cristandade. E para todos, continuação de uma boa semana e confiem em Deus que nos ama muito e vamos respeitar a dignidade que Deus nos deu no ser humano semelhante com quem nos encontramos no dia a dia. Bom dia para todos. Muito bem, quero-vos aqui dizer que na próxima quinta-feira cá não estarei. Aliás, desde segunda-feira que aqui não vou estar, mas, no entanto, o padre Vítor Arruda vai estar com a minha colega Lucélia Lopes. E eu desejo-te, a ti, meu bom amigo, um grande abraço e de que continue sempre na companhia do Asas e também que vá levando estas suas magníficas palavras para que possa atingir um objetivo que é o nosso coração, para realmente sermos bons católicos e bons cidadãos, que é muito, muito, muito importante. Muito obrigado, António, para ti também muita força, muita confiança e sabes que estamos sempre contigo. Confia. Muito obrigado ao meu amigo, um grande abraço para si. Até já.